Olá a todos, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho de pesquisa que eu realizei de iniciação científica entre os anos de 2019 e 2020, sob orientação do professor Dr. Paulo José dos Reis e com o título de Explicando a desigualdade de Bell através da lei de Malus no regime de fótons individuais, ok? Então, esse trabalho foi apresentado no 29º evento anual de iniciação científica e a apresentação foi semelhante com o que vai ser feito aqui, mas aqui eu vou tentar ser um pouco mais didático, até porque o nosso tempo não é tão limitado quanto é nesse evento, tudo bem? Então, primeiro eu vou falar sobre alguns pontos que valorizam esse trabalho, que fazem ele ser importante. E o primeiro deles é que, de acordo com o estudo de 2009, veja que não é tão velho assim o estudo, 70% das economias mundiais estão diretamente relacionadas com tecnologias baseadas na mecânica quântica. Então, eu dei alguns exemplos aqui mais abaixo: microprocessadores, smartphones, lasers, LEDs, tudo que é tipo de sistema integrado, ou seja, o painel inteligente do seu carro, pendrives, várias outras tecnologias dependem de mecânica quântica, do conhecimento de mecânica quântica para serem produzidas, assim como para serem entendidas, né? Então, se você quer usar bem uma tecnologia, você precisa conhecer ela. E para você conhecer essas tecnologias bem, você precisa ter uma noção básica de mecânica quântica. E mecânica quântica é comumente considerada uma das áreas mais difíceis de ser estudada, pelo menos por boa parte dos acadêmicos. Boa parte dos acadêmicos considera isso. Por quê? Porque ela é contraintuitiva, né? Ela leva a resultados que nós não esperamos no nossa concepção de mundo, do mundo clássico, né? Das coisas que a gente enxerga. Então, o mundo subatômico é muito diferente do mundo clássico, do mundo que a gente enxerga, do mundo macroscópico. E, também devido a essa desinformação, a essa dificuldade de se entender mecânica quântica, e falta de material de divulgação nesse quesito, nesse assunto, tem se notado um crescimento do uso incorreto e enganoso do termo quântico em produtos, quântico ou quântica, em produtos e serviços, né? Então tem várias coisas que as pessoas colocam quântico no nome da marca, no nome da marca eu nunca vi, mas no nome do produto, no tipo de serviço que elas fornecem, misturando quântico com treinamento emocional, com treinamento fitness, eu já vi. Coisas com superstição ou coisas sobrenaturais como vampirismo, por exemplo, que não tem nada a ver, mas as pessoas inventam de todas essas loucuras aí para ganhar um pouco para ganhar um pouco em cima do desconhecimento das pessoas. Por vezes até tem alguma coisa a mais por o produto que tem o nome quântico, mas não tem nada a ver com mecânica quântica. São outras coisas, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês sobre o que eu chamo aí, o que eu, na verdade, e alguns amigos meus, que originalmente chamam isso de besteirol quântico, ou seja, coisas que tem quântico no nome e que não tem nada a ver com quântico. Então, um exemplo aqui, uma imagem que eu tirei do Google. Essas imagens aqui diz na fonte que são moléculas de água, sob efeitos diferentes, sob efeito de uma pessoa sentindo admiração, de uma pessoa depois de uma oração, um rio poluído, heavy metal. Então, e dizem que essas moléculas de água elas se comportam diferente dependendo da emoção, dependendo de outras coisas que não tem nada a ver com isso, para elas formarem determinadas figuras ou estruturas. Primeiro, que isso aqui não são moléculas de água, né? Moléculas de água você não enxerga. Isso aqui são cristais de água, uma coisa bem diferente. E com certeza não depende de emoção e nem de essas baboseiras aí para. Não que emoção seja baboseira, mas é baboseira você falar que depende formação de cristais de água com a emoção que uma pessoa está sentindo. Não tem nada a ver. Mesma coisa para esse colchão quântico aqui. Não tem nada demais, né? Parece um colchão normal. Mas eu pesquisei colchão quântico, entrei num site de compras disso e tá lá, colchão quântico. Ele tem algumas pedras diferentes, diz que pedra do sol, pedra da lua, diz que muda a sua energia do corpo. Não é isso. Ele pode até fazer alguma coisa diferente, pode, sei lá, armazenar mais calor, quem sabe, não sei. Aí depende da tecnologia que está patenteado, ninguém mostra. Mas não tem nada a ver com quântico que eu posso garantir para vocês. Esse cristal quântico eu também pesquisei. A única coisa diferente que ele tem é que ele tem uns minerais a mais. Mas de quântico não tem nada, né? Como já esperado. Então, claro que tem essas baboseiras que a gente vê na internet. É difícil estudar a matéria, mas não precisa se preocupar com isso. Não precisa, quer dizer, não precisa se estressar com isso. Se preocupado a gente simplifica. E porque tem uma maneira inteligente de contornar isso, que é construindo uma metodologia de ensino, um material didático, uma maneira de você ensinar o assunto de que fique fácil para as pessoas entenderem, né? Que fique fácil. Então,
Para falar para vocês sobre o meu trabalho, eu preciso que vocês entendam um pouco sobre radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas em geral. Então, o que é uma onda eletromagnética, né? Em essência, é uma oscilação de campo elétrico e magnético que se propaga em um meio. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma onda aqui bem bonitinha, com o campo elétrico representado em azul e o campo magnético em vermelho. Meu GIF está travando um pouquinho aqui, mas olha, eles vão oscilando com o tempo e conforme o espaço vai passando. Então, tem uma característica muito importante dessa onda, que é o comprimento de onda, que nada mais é que a distância entre dois picos aqui do campo elétrico ou do campo magnético, ou entre dois vales aqui. É basicamente a distância que a onda precisa percorrer para completar um ciclo de oscilação, ok? Então, o que caracteriza a onda é a frequência dela, né? Ou seja, quantas vezes por segundo, quantas vezes por unidade de tempo ela realiza um ciclo, ou o comprimento de onda dela, né? São duas coisas que caracterizam uma onda. Então, nós temos um espectro muito largo de comprimento de onda que a gente encontra por aí, né? Desde ondas de rádio, que tem comprimentos de onda da ordem de vários metros, até raios gama, que tem comprimento de onda do tamanho de um núcleo de átomo, né? Não dá nem para representar aqui, né? De tão pequeno. E outra coisa interessante sobre as ondas eletromagnéticas é que elas podem ser polarizadas ou não. Então, a luz que vem de fontes naturais, como por exemplo o sol, lâmpada incandescente ou outras fontes naturais de luz, corpos quentes, o sol é um corpo quente. Elas são não polarizadas, certo? Essas luzes não são polarizadas, ou seja, a direção do campo elétrico ela é indefinida, ela oscila em todas as direções, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de luz não polarizada. Esse daqui é luz polarizada, né? Polarizada linearmente, ou seja, o campo elétrico fica sempre na mesma direção. Esse aqui é um exemplo de luz polarizada circularmente. O campo elétrico ele oscila, ele muda a direção de oscilação dele periodicamente, ordenadamente, de forma circular, ou seja, ele vai mudando de direção de forma circular aqui, como está mostrando no GIF. E tem maneiras também, naturais ou não naturais, artificiais, de você polarizar a luz. Uma maneira natural de você ver a luz polarizada é você olhando geralmente para objetos que estão refletindo luz. Então, se você pegar um óculos que tenha lente polarizada, você consegue ver essa diferença. Se ela for polarização linear, ao você olhar para uma luz que está sendo refletida de um para-brisa de um carro, ou está sendo refletida por uma janela, ou pela superfície da água, e você mudar a orientação do óculos, você percebe que o brilho varia. Por quê? Porque está variando a orientação do seu polarizador, que é o que vai deixar a luz não polarizada polarizada, ou que vai alterar a polarização de uma luz já polarizada. Vou falar isso logo à frente. Outra coisa que é importante de nós tocarmos, né, para a nossa discussão é a dualidade da partícula da luz. Então a luz ela pode se comportar tanto como onda quanto como partícula. Depende da experiência, depende da situação em geral, tá bom? Então, para o nosso caso, a gente vai considerar majoritariamente o comportamento corpuscular da luz, ok? E aqui eu coloquei uma animaçãozinha para mostrar mais ou menos uma figura ilustrativa de como que seria um mundo você vendo os fótons batendo para lá e para cá, né? Mas esse aqui é meramente ilustrativo, ok? Passando para os objetivos, foi principalmente estudar mecânica quântica, né? A base dela, a base bem inicial dela, reinterpretando a lei de Malus do eletromagnetismo clássico no regime de fótons individuais polarizados. Depois estudar o paradoxo CPR e a desigualdade de Bell, que já é um pouco mais avançado, e fazer uma proposta de material didático para auxiliar tanto no ensino pela parte dos professores, quanto no estudo pela parte dos alunos, né? E isso vai de ensino superior e de ensino médio. Claro que com adaptações para o ensino médio. Bem, explicando brevemente a lei de Malus, ela diz respeito à passagem de luz polarizada, já linearmente, por um analisador ou um polarizador, né? Por vezes os polarizadores são chamados de analisadores. Pois bem, a lei de Malus é essa daqui, certo? Então, a letra I, ela representa a intensidade luminosa que sai do analisador. O I0 é a intensidade luminosa que chega no analisador. Θ é o ângulo de polarização do fóton. E φ
é o ângulo de polarização do analisador, ok? E esse cosseno aqui é uma função matemática, ok? No aspecto ondulatório da luz, esse θ, ou φ, enfim, um ângulo aqui da polarização, ele representa o ângulo do campo elétrico, certo? Então, assim, aqui. O ângulo do campo elétrico está fazendo aqui com o eixo Y, por exemplo, é 0 graus. Então eu posso dizer que ela está polarizada com 0 graus, a minha onda. Então, esse ângulo θ, ele representa o ângulo de polarização. Só que, no caráter corpuscular, não é assim que a gente pode pensar, porque não tem essa de campo elétrico. Então, vocês podem imaginar como sendo uma nova característica do fóton, certo? Então, ele tem energia, ele tem velocidade e ele tem também ângulo de polarização. Então, essa fração de intensidades luminosas aqui, ela não pode ser vista dessa maneira no regime de fótons individuais. Por quê? Porque você está falando de fótons que ou passam ou não passam. Não tem como passar metade de um fóton, 70% de um fóton, ou passa inteiro ou não passa. Então a gente lida, em vez de frações de intensidade, a gente lida com probabilidades. Reinterpreta a lei de Malus para, em vez de ser uma fração de intensidade, ser uma probabilidade. As unidades aqui continuam as mesmas. Esse aqui é adimensional, esse aqui também é adimensional. Esse cosseno aqui, eu posso, só o cosseno, sem o quadrado, eu posso interpretar ele como sendo a amplitude de uma probabilidade. E essa amplitude de probabilidade, por ser um cosseno da subtração de dois arcos, eu posso abrir ele matematicamente dessa forma, como sendo um produto de matrizes. Uma matriz linha vezes uma matriz coluna. E essa matriz coluna em específico, eu posso interpretar ela como sendo um vetor, certo? Na verdade, essa daqui também. Só que um vetor, ele é representado como sendo uma matriz linha. Perdão, ele é representado como sendo uma matriz coluna, como eu mostrei aqui. Eu mostrei certo, mas falei errado. Essa parte aqui está com matriz linha, porque é necessário que seja assim para que o produto entre essas duas matrizes volte a ser esse cosseno aqui. E esse produto vetorial aqui, entre esses dois vetores da maneira que está, é chamado de produto escalar, certo? Então note que esse θ aqui é o ângulo de polarização do analisador e esse aqui é o ângulo de polarização do fóton, certo? Eu posso trocar aqui sem problemas, é uma via de mão dupla, ok? Eu acho que eu falei trocado no início, mas não se preocupe muito com isso, porque é uma via de mão dupla. Então eu posso colocar o φ aqui, posso colocar o θ aqui e sem problema nenhum, ok? Bem, agora que eu já dei as bases para vocês entenderem, eu vou explicar por que fótons polarizados são úteis nesse tratamento, né? O principal problema na mecânica quântica, principalmente na mecânica quântica avançada, que a gente está lidando só com a mecânica quântica básica, é que ela é muito complicada. A matemática dela é muito difícil, pelo menos para a maioria das pessoas. Não vou dizer maioria, mas uma boa parte das pessoas exige muito tratamento matemático, muito formalismo, e isso dificulta na hora de você estar aprendendo os fundamentos dela. Então, o uso de fótons polarizados simplifica muito o estudo, por quê? Porque ele só tem 2 graus de liberdade. Ou seja, você precisa de duas coordenadas, duas variáveis, para descrever o seu sistema físico. Então isso facilita muito os cálculos, facilita a visualização, facilita tudo. E quanto mais fácil de entender, lógico que melhor. Pois bem, a metodologia do meu projeto foi muito simples, eu só estudei bastante. Nós realizamos seminários, tinha um grupo de pesquisa com o orientador e todos os membros do grupo apresentavam seminários para compartilhar o conhecimento e sistematizar os estudos de todo mundo, né? Sempre ter um prazo para cumprir é bom para estimular os estudos. E claro que nós temos as nossas distrações, mas sempre damos um jeito de superá-las e seguir concentrado. Bem, falando agora sobre os resultados da pesquisa, a nossa proposta de material didático, ela girou em torno dessas 4 metodologias aqui, certo? Então, contextualização histórica, analogias clássicas, exemplificações por exercícios resolvidos e análises fenomenológicas e detalhamento rigoroso da matemática usada. Explicando cada um desses tópicos, o contexto histórico ele serve para mostrar, deixar evidente o aspecto construtivista da ciência, ou seja, de que ciência não é feita do dia para o outro, num laboratório com um cientista sozinho, né? É o clássico estereótipo de cientista, não é assim que as coisas acontecem. E você fazer mais conexões ao longo do ensino, tais como a inserção do contexto histórico, ajuda nas conexões que o aluno faz durante a aula e durante o estudo para poder lembrar melhor do conteúdo depois. Analogias clássicas, porque é uma área totalmente contraintuitiva e você precisa de um ponto de partida para começar o seu raciocínio. E você fazer analogias com sistemas que nós já estamos habituados facilita bastante o aprendizado. Também temos aí
Exercícios resolvidos, que é uma metodologia muito utilizada já em vários materiais didáticos e já tem eficiência comprovada. Então, sempre ajuda bastante você colocar um exercício com exemplos, com números, como as pessoas gostam de falar. É muito difícil você ficar lidando só com letras e coloca os números para facilitar um pouco os exemplos, né? Então, tá aí. E análises fenomenológicas de determinado matemático. Por quê? Porque queremos dar ênfase no significado, nos conceitos físicos, certo? No processo físico e durante o desenvolvimento matemático, não é desejável que se deixem pontas soltas, certo? Ou seja, pontos no desenvolvimento matemático que o aluno ele pode se perder, pode acabar se confundindo com alguma coisa, porque todo detalhe importa. Então é bom detalhar bastante, não omitir passos, fazer tudo bem passo a passo para melhorar o ensino. Vou falar brevemente para vocês aqui o que é o paradoxo CPR, de forma muito resumida e bastante rústica. Eu recomendo que vocês procurem melhor sobre isso depois. O paradoxo CPR ele tem a ver com uma suposta viagem de informação numa velocidade infinita. Então suponha que você tenha inicialmente uma molécula de gás hidrogênio e nessa molécula de gás hidrogênio, se você somar os spins dos dois hidrogênios, você tem um spin total da molécula como sendo zero. Spin é uma característica que tem a ver com um suposto giro da molécula, da partícula, seja do que for. Não é exatamente isso, né? A definição é bem mais rigorosa que isso e bem mais contraintuitiva, mas para os nossos objetivos aqui desse vídeo, vale a pena usar como sendo um sinônimo de giro. Então, se eu afastar esses dois átomos, tirar eles da molécula e afastar ele, colocar eles em diferentes posições de uma galáxia, por exemplo, a soma deles vai continuar sendo zero. Por quê? Porque existe conservação do momento angular. Então, se eu meço o spin desse átomo aqui, automaticamente o spin desse aqui ele já vai estar definido. Então, se esse aqui está para cima, esse aqui vai estar para baixo. E vice-versa. Se eu meço esse aqui e encontro ele para baixo, eu já sei que o outro da outra galáxia vai estar para cima. Só que como que o outro átomo sabe que foi feita uma medida nesse átomo aqui de baixo para que ele possa ter o spin dele definido em uma direção? Aí que surge o paradoxo PR, de forma bem rústica. Então, aqui o principal resultado do meu trabalho foi essa sequência aqui, que eu coloco vários tópicos, numa ordem bem específica, de como que a gente deve abordar esse início da mecânica quântica, com ênfase no ensino aí sobre desigualdade de Bell e paradoxo EPR. Então são uma sequência de tópicos aqui, eu acho que não vale a pena ficar mostrando passo a passo para vocês aqui. E o público-alvo disso, como eu já mencionei, não é somente para os professores e alunos do ensino superior, mas também para o ensino médio, claro, com as adaptações necessárias para facilitar a introdução desse tema da mecânica quântica no cotidiano das pessoas, no conhecimento comum das pessoas, certo? Bem, eu achei interessante aqui mostrar para vocês um experimento que eu coloquei nesse trabalho como uma exemplificação de como o processo de ensino sobre mecânica quântica pode ser bastante simplificado. Esse experimento não é minha autoria, não fui eu que pensei nele. Eu estou usufruindo dele para a minha metodologia. E ele é o seguinte: baseia-se numa fonte de fótons entrelaçados, ou seja, eles estão, assim como aqueles dois átomos da molécula de hidrogênio, eles estão conectados, esses dois fótons também estão. Então, se eu meço a polaridade de um, eu já sei a polaridade do outro, né? Então, eles têm a mesma polaridade. E eu tenho dois detectores aqui. Esses detectores têm polarizadores dentro deles que eles podem estar em vários ângulos. E a partir disso, eu faço uma planilha de dados com medidas de quando que esses dois fótons eles são medidos ou quando esses dois fótons não são medidos nos detectores, ou seja, quando os dois passam pelos polarizadores ou quando os dois não passam. Eu não vou explicar em muitos detalhes aqui, mas se eu faço uma análise de dados com isso e depois faço a estatística, o experimento e a previsão da mecânica quântica mostra que um quarto ou mais das medidas serão coincidentes, ou seja, os dois detectores vão medir o fóton ou não vão medir o fóton. Os dois, não pode ser um medindo e outro não medindo, aí não conta. Pelo menos um quarto ou mais. E a previsão de uma teoria de variáveis escondidas é que isso seria de um terço, ou seja, o mínimo de coincidência seria em um terço. E não é isso que acontece, né? Então, só para inteirar vocês, teoria de variáveis escondidas diz respeito ao seguinte. Deixa eu voltar aqui. Essa teoria, aliás, tem várias teorias de variáveis escondidas, diz que esses dois átomos aqui, eles estão correlacionados, sim,
muito bem definidos. Eles têm os estados físicos deles muito bem definidos, só que nós não sabemos, não temos acesso a essas variáveis que definem os estados deles, e por isso que nós chamamos de variáveis escondidas, né? E de que não existe natureza probabilística, é apenas uma questão de ignorância nossa, que não temos acesso a essas variáveis. Esse experimento que eu acabei de mostrar é uma das provas de que, não é uma prova, mas é uma evidência muito forte de que trilha de variáveis escondidas não é bem a solução do nosso problema. Tem vários outros experimentos que falam sobre isso também, mas aqui eu trouxe só um, senão eu vou me estender demais. Ok, então a conclusão é que não é porque só porque a matéria é difícil, né, é complicada, que não tem como facilitar o ensino dela. Ali o comecinho, pelo menos, tem como dar uma facilitada, dar uma luz para o estudante que está com dúvida, que está com dificuldade. Só que, claro, para você facilitar o estudo de uma coisa, você precisa primeiro conhecer muito bem o assunto e tem que tomar cuidado para você não ensinar de maneira errada, porque às vezes você tenta simplificar as coisas e acaba ensinando errado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, as considerações finais que nós pretendemos desenvolver o material didático propriamente dito, testar o nível de satisfação desse material, né, pelos alunos, pelos professores, depois escrever um artigo sobre isso, né, falando sobre os pontos fortes e fracos e o que a gente pode melhorar para melhorar o ensino de mecânica quântica cada vez mais. Essas são as minhas referências que eu utilizei. E eu agradeço a todos, ao Unicentro, ao Grupo PET Física, ao Ministério da Educação pela Bolsa, ao Departamento de Física e ao meu orientador, Dr. Paulo José dos Reis. E eu não tenho certeza se vocês gostaram da apresentação, mas obrigado a todos pela atenção. E viva a ciência!